Você está na Bahia. Para quem está na Bahia, pode sorrir. Quem está em São Paulo, sorri também, porque o Brasil Esportivo acabou de começar. O programa está pronto para decolar, para alegria, para o alto astral no seu começo de noite. E hoje, ó, não posso perder tempo, porque o professor diretor falou que temos muitos assuntos. Véspera de feriado, estamos na corrida aqui. Vamos falar sobre esse empate chato entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi? Vamos! E com essa dupla maravilhosa que eu amo de paixão, meus queridos companheiros há milhares de séculos, Osmar Garrafa, nosso apresentador de Alexandre Silvestre, também nosso repórter raiz. Detalhes de dentro, detalhes de fora de campo, bastidores. O Choque Rei vai estar em pauta aqui, hein? E a gente traz também o interesse do futebol europeu por um garoto do Corinthians. Quem será esse garoto? E o resultado da reunião do conselho de ontem lá no Corinthians, que ia aprovar ou não ia aprovar as contas, já vocês vão ver tudo, nós estávamos lá. E vamos mostrar um discurso emocionado do goleiro Cássio. Não perde não! Não se esqueça, hoje vai ao ar o segundo capítulo da série especial sobre o nosso querido mito, nosso eterno ídolo, Ayrton Senna. E é dia, claro, de Momento Velocidade com o nosso querido amigo Rodrigo França, que está estacionando. Olha como ele é bom de volante. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Bora! Ó, gente, aqui. Eu começo dando um aviso super importante. Estão abertas as inscrições para a Prova Ciclística Internacional 9 de julho, que acontece no dia 9 de julho. Então, corre rapidinho para garantir a sua vaga. É só você acessar prova9dejulho.com.br. Tá aqui o site, ó, prova9dejulho.com.br ou por esse QR Code que você está vendo ali em cima no cantinho da tela, beleza? São Paulo e Palmeiras duelaram ontem no Morumbi e não saíram do 0 a 0. O Choque Rei até teve chance de gol, mas ninguém aproveitou. Vamos conferir. Assunto fora das quatro linhas foi coisa que não faltou no Choque Rei. Mas isso vocês vão ver daqui a pouquinho na reportagem do Alexandre Silvestre. Bora ver aqui comigo o que rolou dentro de campo. Sem o Pablo Maia, machucado, o São Paulo foi pro clássico com 3 zagueiros e com Bobadilha de titular. Enquanto a surpresa do lado palmeirense atendia pelo nome de Estevão, titular do time pela 3ª vez no ano. Eu confio demais nos meus jogadores. O Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai e ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, depois erra e acerta e nunca se esconde do jogo. 3 zagueiros flexibles porque Diego muchas veces hizo de lateral derecho. Os companheiros me ajudam muito, eles sabiam que eu ia voltar a jogar depois de vários jogos. Estou feliz por completar os 90 minutos. O primeiro lance de mais perigo do Choque Rei veio com o Gustavo Gomes de cabeça. Pra sorte do tricolor, o Rafael tava lá para fazer essa baita defesa. O goleiro tem um papel hoje muito importante, ele vai sempre ter 1, 2, 3, 4 ações ali que são decisivas no jogo e a gente tem que estar preparado para isso. Depois do intervalo, o Arboleda vacilou feio, perdeu a bola pro Hendrick dentro da área e só não viu o Palmeiras abrir o placar com o Lázaro porque o Alisson salvou em cima da linha, rapaz. Ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A resposta do São Paulo veio nessa bola na trave do Caleri, de letra, no que seria um golaço dos donos da casa. Mas ficou nisso. 0 a 0, placar final, para mais de 55 mil pessoas no Morumbi, o novo recorde do São Paulo no ano. Dentro de un partido parejo, tengo la sensación de que los últimos 10-15 minutos podríamos haber lastimado más al rival. O que é que faltou? Faltou naqueles 2 penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer gol. Acredito que a responsabilidade é nossa ali de poder fazer os gols. É claro que às vezes o árbitro atrapalha, mas não foi o caso hoje. E sempre ali que a gente tiver oportunidade, a gente tem que fazer para a gente poder sempre dar alegria para os nossos torcedores. E aí, gente? Puxa, eu fiquei decepcionada com esse jogo, mas... Somos dois. Né? Somos dois. Então, E aí? bonito o abraço lá do Belmonte com o Abel, pedido de desculpas. Bom para o futebol, bom para acalmar os ânimos.
A Leila teve lá o camarote centralizado no Morumbi para ver o jogo com a diretoria do Palmeiras. O Abel teve a sala à disposição para conceder a entrevista. Legal. Feio, um torcedor que estava à paisana lá na arquibancada que apanhou que nem doido, né? Quase trucidaram o cara, um palmeirense que estava lá, pelo que eu tive de informação. E isso é lamentável. Eu não sei até que ponto o ser humano está piorando ou se a gente só está registrando o que sempre fizemos neste planeta ao longo da história. Mas é triste, é triste. Quanto ao jogo, muita briga, muita tática, muita marcação, pouco futebol, pouca criatividade. E o segundo jogo que me decepciona no Campeonato Brasileiro, quando eu estive presente no estádio. O primeiro foi Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, não pelo placar 0-0, mas porque também foi um jogo muito truncado, sem graça, só briga, catima, não sei o quê, e muita marcação. E ontem o São Paulo e Palmeiras do Morumbi. Faltou futebol. A decepção maior, ela fica para o lado do Palmeiras. Por que para o lado do Palmeiras? Porque o Palmeiras já tem uma estrutura montada, já tem um técnico que conhece o seu elenco. Né? O Zubeldia foi para sua segunda partida, para o seu primeiro clássico, ainda conhecendo os jogadores. Então, por exemplo, ele morreu empatando o jogo com duas substituições para fazer. Né? Poderia, de repente, o Eric ter aparecido no jogo, o próprio Rato. Né? Mas, enfim, o Zubeldia está conhecendo o São Paulo. O Palmeiras não, e ainda como agravante, é a segunda vez que o Palmeiras, num jogo de muita expectativa, vai abaixo do que pode produzir. Foi assim também no clássico contra o Flamengo. O Palmeiras hoje tem 4, 5 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, é muito pouco para a expectativa criada. Claro, foi um clássico muito pegado, quando duas camisas se enfrentam, independentemente da situação de cada um, tem a história que vai a campo, independentemente da chegada do Zubeldia ou não. Mas eu esperava muito mais do Palmeiras. De qualquer forma, o jogo não foi legal, há de se ressaltar a atitude do Belmonte, isso sim, eu acho que foi muito bom ele ter, de fato, se desculpado. E melhor que isso foi o Abel. O Abel está cada vez mais brasileiro. O Abel está cada vez mais paulistano. O Abel está sorrindo, o Abel parece estar entendendo. Ele falou que é um português isso. Meio brasileiro já. É isso, o Abel modificou. Ele disse isso na coletiva. O ser humano modifica, né? Nós modificamos diariamente. A gente vai se aprimorando, é isso. Né? E o Abel tem sentido ele nessa fase. Ele, quando é questionado na coletiva, ele dá as suas explicações e tem aceitado, né, algumas questões mais ríspidas, e ele responde da forma dele. A coisa está mais leve, isso eu acho legal. E tanto mostra que a coisa está legal que o Abel aceitou, falou até na coletiva sobre o Belmonte. Acho que as coisas caminham por aí. E dentro de campo, o Palmeiras precisa melhorar um pouco, porque está devendo. E, Garrafa, se os times deixaram de jogar um bom futebol ontem, ressalva aí ao que você disse a respeito do Palmeiras, né, que é um time mais entrosado, joga junto, de olho fechado e tal. Tá enfrentando dificuldades o Palmeiras nessa temporada mesmo, né? No Campeonato Brasileiro não tá rendendo legal, foi campeão paulista, mas não tá jogando o fino da bola. Mesmo assim, é um time cascudo, impressionante. E o São Paulo tentando achar um caminho aí com a chegada do Zubeldia. Mas, a despeito de tudo isso, a arbitragem, que não interferiu diretamente no resultado ontem, até um resultado justo, atrapalhou ainda mais o que já estava ruim, cara. Quais lances você Porque eu não digo lances específicos assim, um pênalti, um gol, um impedimento. Não, ficou truncando o jogo. Quer dizer, o jogo já estava chato. Chato nesse sentido, né? Não tinha espaço, muita marcação, muita tática, nossa senhora, pouca inspiração. E o juiz não deixava o jogo fluir. Cada falta demorava 30 segundos, 40 segundos e parava toda hora e falava demais. Nossa, que saco, eu vou citar dois lances, né? O lance do Endrick, uma entrada que me parece que ele dá no Arboleda, se eu não tiver errado. Deixou um braço? Não, é uma jogada que ele dá por baixo. Aquela jogada merecia, assim, ser expulso. E do lado do São Paulo, reclamaram muito numa entrada. Me fugiu aqui o jogador do São Paulo. Foi um carrinho, mas toca primeiro na bola. Acho que foi o Luciano. Muita gente reclamou. O carrinho que teve. Me fugiu aqui, me desculpe, fugiu o jogador do São Paulo, que deu um carrinho. Ele pega na bola e depois pega o jogador do Palmeiras. Mas para mim eu acho que não merecia ser expulso. E no lance do Endrick, independentemente do Endrick, o Endrick, obviamente, que ele está sendo muito caçado dentro de campo.
E isso gera uma reação. E o Endrick tá chegando muito forte. Mas ele E tá sendo caçado mesmo. Mas ok, mas uma coisa não justifica a outra. Não usou é porque o Endrick... Não é porque a regra Você tem é que ser marcado aplicada. por um grandalhão, que nem o Arboleda, que não tem que ser alisa. aplicada, senhor Silvestre. Mas eu não acho que merecia cartão, não. Eu sei de que você tá falando. Um lance eu sei, eu acho específico que ele usou o braço lá. Não, foi um carrinho, não é esse de braço, não. Nota pro árbitro. Não, a nota do árbitro é a nota do jogo, nota 5. O árbitro picotou demais um jogo já picotado. Garrafa. Não comprometeu no resultado, nota 6. Alberto Helena Júnior, o mestre, não gostou do que viu em campo no clássico de ontem. Pode colocar o olhar de mestre. Ô, meu anjo, choque rei, é? Choque de servos. Servos do medo, é isso que eles são. O jogo de ontem, Palmeiras e São Paulo, foi um terror. Acontecia nada. Teve uma bola do Caleri que bateu na trave, teve uma chance do Palmeiras, do Lázaro, que foi salvo em cima da risca e tal, mas mais nada. 6 zagueiros, meu Deus do céu, em campo. 3 de um lado, 3 do outro. Isso é a coisa mais antiga do que andar a pé. E os caras tratam como se fosse uma modinha retrô. Está aí uma novidade. Olha, é duro, viu? É tortura. Eu vou pedir aumento para você, viu, meu amor? Beijo. Olha só, mestre, cobrado em tempo real aqui. Também quero. O senhor merece. Um beijo. Atenção, olha que bonita essa arte aqui. Valeu, equipe da Denise, turminha aqui da nossa querida computação gráfica. Atenção, aviso imperdível para você de casa. Tá vendo esses dois feras aqui, Alexandre Silvestre e Thiago Salazar? Eles vão participar da minha aula aberta aqui na Faculdade Casper Líbero. Você que tem curiosidade para saber como que é a vida de um repórter durante a Copa do Mundo do Catar que eles foram cobrir? Então, é o recado para você. Você que faz pós-graduação, você que faz outra faculdade de jornalismo, você que tem curiosidade para conhecer o dia a dia do repórter, se inscreva na aula aberta que eu vou ministrar aqui na Faculdade Casper Líbero, dia 7 de maio, terça da semana que vem, 7 da noite. A aula aberta tem esse tema, o dia a dia do repórter esportivo na Copa do Mundo, e os dois queridos meninos vão contar como que foi essa vivência no Catar, certo, Alexandre Silvestre? Exatamente, não foi fácil conviver 30 e poucos dias com o Thiago Salazar compartilhando o mesmo espaço. Precisa ter obviamente que eu tô brincando, a gente teve cada embate lá sobre futebol, Maradona, Pelé, Messi, São Paulo, o trabalho lá? Não, isso aí você conta na aula, você conta na aula. O Então, trabalho, depois você conta o trabalho na aula. Seguinte, quem tiver interessado, ainda tem vaga, tá? Mas já foram muitas vagas, ontem foi o primeiro dia. Inscrição gratuita pelo QR Code que está ali, ó, em cima no cantinho da tela, tá certo? A gente também vai divulgar nas redes sociais, mas por enquanto aponta o celular naquele QR Code ali, beleza? Se não conseguiu, manda aí no Instagram que a gente envia o link para você. Posso dizer só uma coisa, que foi uma experiência única, incrível, que muito me orgulha. Isso aí, eu também fico muito orgulhosa. Porque a gente fez o pré, né? Lembra? A gente fazendo a aula pré. Sim, e aí verdade, agora é a aula pós para fazer o encerramento. Você já conferiu tudo que rolou dentro de campo ontem? Mas a TV Gazeta também acompanhou os bastidores. O Silvestre conferiu de pertinho tudo o que aconteceu nos corredores do Morumbi. Vamos ver o que ele encontrou por lá? O primeiro contato de Zubeldia com a torcida tricolor no Morumbi lotado, na condição de técnico do São Paulo, aconteceu na presença de 55 mil torcedores. Logo no aquecimento, no campo, lá estava o argentino participando e incentivando os jogadores. Me gusta estar cerca dos jogadores, alcançar a bola. Me gusta. Durante o jogo, durante os 90 minutos, Zubeldia é tão intenso quanto Abel Ferreira, que de cabeça fria não tem nada. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele é doido igual, cara. Ele tem uns parafusos soltos. E eu gostei. Gostei do que vi. Acho que ele vai dar certo em São Paulo. O microfone que o diga. Foi vítima ontem do Zubeldia.
pero yo particularmente lo disfruto mucho. Así como me ven pateando un micrófono, lo que sea, yo lo disfruto. Em outro momento, o argentino foi advertido pela arbitragem. Na área técnica ao lado, Abel dava o showzinho dele à parte. E nos acréscimos do Choque Rei, como de costume, levou o amarelo pelo peito. O duelo do Palmeiras dele com o São Paulo de Zubeldia acabava ali, num 0-0. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O empate pareceu até simbólico. Antes do Choque Rei, a bandeira branca, a trégua, já tinha sido hasteada. Paz selada na chegada do Palmeiras ao Morumbi, quando o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, trocou as ofensas de uma batalha recente por um pedido de desculpas a Abel Ferreira. Abel, você já disse algumas vezes que tem coração mole. Muito. Que perdoa, mas não esquece. O que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas acho que foi uma atitude bonita por parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente. E ninguém tem que ficar chateado, disse-lhe isso, quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que da minha parte não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado. É legal isso. A rivalidade, né, Michele? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. A rivalidade é dentro das quatro linhas. Né? Lá se mata, xinga, pressiona juiz, né? Mexe com o emocional do adversário. Fora de campo, né? E se acontecer alguma coisa dentro de campo, depois respira, né? Vai lá, tudo bem? Tá? Desculpa aí, exagerei na dose. Quantas vezes eu já não fiz isso na minha vida? Então, pelo amor, né, pessoal? Vamos levar mais na esportiva. Você não está acreditando? Eu já descontei minha ira e minha fúria. Os técnicos aí chutam o microfone. Vocês viram que o Zubeldia chutou o microfone. Errado, né? Errado. Pegou de raspão no microfone. Errado. A gente não pode... Eu já chutei cadeira. Normalizar. Eu já chutei cadeira. Quebrei 12 cadeiras. Silvestre, vamos deixar você de ser exemplo, porque você nunca jogou profissionalmente em lugar nenhum, Meu tio chutou a porta do corta-fogo da Como casa assim? dele. Aí você está minimizando a minha opinião. Não, eu nunca joguei profissionalmente, mas eu já tive comparação. São atitudes. Não, mas dentro de falando campo, de futebol fora de profissional, campo. né, Silvestre? Na vida, eu tô falando de vida. Mas tudo bem. Eu tô falando de vida. Eu acho assim, mesmo que na vida, eu sou bem assim, espalhafatosa, mas eu acho que mesmo que na vida, principalmente quando a gente está em público, quando a gente é exemplo, mesmo que a gente seja espalhafatoso e às vezes extravase as emoções, a gente tem que ter sempre consciência do que a gente faz. Claro. Por exemplo, se não, no trânsito, a gente tem que ter consciência no trânsito e não se deixar levar pelas emoções. Até meu professor, que era juiz, ele falava, os acidentes, a maior parte, era assim, um cara bom que deu um tiro na cabeça de outro e vai ser condenado por homicídio, porque é daquele momento. Então a gente tem um arrobo, uma emoção, uma briga de trânsito. Gente, a gente tem que se conter e ele ali no estádio, eu sei que tem uma emoção. Eu sou uma pessoa super emocionada, mas a gente tem que, ainda mais quando está sendo exemplo, dar uma segurada. E isso é o equilíbrio emocional que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, não é mesmo? E que de vez em quando a gente não consegue. Não, mas pera, deixa eu falar, porque eu não falei. O Silvestre falou, tal, só quero dizer uma coisa. Porque lá, sobre a atitude do Belmonte, do Belmonte já tinha falado sobre o Abel. E por que eu quero falar? Porque a gente criticou muito o Abel, quando o Abel chutou o microfone, o Abel chutou o copinho. E o Zubeldia aí o Zubeldia chega agora, ninguém vai falar nada, temos que falar sim. Chuta lá na temos casa que dele. cobrar da mesma forma, porque os microfones que estavam ali eram das emissoras que detinham os direitos, Quebrou. que pagam aos clubes para transmitir o evento. Então, o respeito cabe para todo mundo. Queria ver se fosse o seu cabe microfone pra que ele chutasse. todo mundo. Então, quando o Abel chutou o copinho d'água, eu não critiquei. Eu achei que foi uma explosão de momento dele. Chutou o microfone paga. Paga o microfone, então. Não, mas o meu dia tá chegando, tudo bem. São situações pontuais que isso não se repita. Quebrei o copinho, é um copinho. Microfone é um instrumento de trabalho, Silvestre. Eu vou chutar seu celular, Silvestre. Passar um pouquinho ali do limite na competência.
competição. Falar do Corinthians, vai, minha gente. Tá Vou bom. falar aqui, ó. Tananana. O Timão entra em campo amanhã e vai ter desfalques. Salazar tá chegando para falar sobre a equipe do Antônio Oliveira e também para mostrar pra gente um discurso emocionante do grande ídolo Cássio. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é isso. Amanhã o Corinthians abre o confronto contra o América de Natal pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer às 8 horas da noite lá na Arena das Dunas e o Corinthians vai ter problemas aí para esse jogo. O Igor Coronado continua como dúvida, a tendência é... Para tudo, Salazar, o som não está muito bom. Vamos arrumar o seu microfone aí, porque parece que você está naqueles telefones de antigamente. Assim, entendeu? Então, daqui a pouco você volta para falar tudo de novo e explicar tudo de novo. Vamos, a gente tem recadinho para dar, diretor? Daqui a pouquinho, vamos então agora soltar a sonora do Cássio? Então vamos ver esse momento de emoção do Cássio. Bora lá. Rapaziada, eu acho que o mais importante, quem comanda a gente é a nossa cabeça. Não tem esse negócio aí, positivo em qualquer situação, mentalmente forte em qualquer situação. E tem que lembrar, os caras têm que saber que aqui quem manda somos nós, aqui é nossa casa. Não entra desligado desde o primeiro minuto. E vamos sair todo mundo junto com a grande vitória. Vambora, rapaziada! Ligar esta vitória, porque eu não sei, não senti, mas talvez perceba muito daquilo que tu viveste e estás a viver. Portanto, um abraço enorme de alguém que tem uma estima enorme por alguém que é o maior ídolo da história do clube. E quem sou eu para dizer isto, mas esta vitória é inteiramente dedicada a você. Okay? Uma salva de palmas. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter humildade, não ter vaidade. Quando o Mister falou que o Miguel ia jogar, ele pediu pra mim se eu poderia, se eu quisesse sair de folga ou não, ele dava folga. Que líder seria eu e que minha índole eu teria se eu deixasse vocês na mão numa situação que a gente estava. Jamais eu faria isso. Jamais. Falando de mim, jamais eu sei. E a gente só saiu dessa situação, eu quero dizer que a gente saiu dessa situação junto. E as coisas vão acontecer bem juntos. Um vai jogar outro vai jogar, só que nós temos que estar pronto para ajudar quem está jogando. É assim que grupo ganha, não é jogador, é grupo. Grupo ganha coisas. E é assim, um vai estar jogando um dia, vai estar outro, pode até estar chateado ao ponto por não jogar. Isso é normal, porque se ficar feliz em jogar, entra alguma coisa errada. Mas de ter humildade, de ajudar o companheiro, de estar junto assim, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que agora comemora, vamos ficar felizes, a gente passou por dias difíceis aí, com derrotas, com jogos difíceis, mas é o começo. A gente não pode baixar a guarda. A gente lembra que em outros momentos nós tivemos jogos bons, a gente cresceu, evoluiu, mas não baixa a guarda. A gente não pode, é um campeonato muito duro. A gente vê os resultados aí, não tem jogo fácil. É só ver os resultados. Mas feliz pela resposta, feliz pela personalidade de todo mundo. E nesse espírito, como o Mister falou, que a gente vai subir. Mas amanhã tem treino, amanhã, hoje é feliz, amanhã vamos em busca, que quarta-feira tem uma batalha novamente. Vamos falar do Cássio, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Eu gostei muito do discurso dele. Ele tem essa humildade, ele é um grande líder. E não pode baixar a guarda, jamais. Sem novidade, ele é líder, ele tomou a postura correta. Agora a gente ficou sabendo, a gente tentou saber através da coletiva do Tonhão que tinha acontecido. O Tonhão falou que esse não era problema de ninguém. O Cássio, de uma forma natural, falou que na conversa que teve com o Tonhão foi dada a possibilidade dele descansar e ele falou que não ia descansar, queria ficar ao lado dos companheiros. No momento mais difícil, o líder tem que estar presente. Então, não doeu nada para ninguém. O Cássio revelou o que realmente aconteceu. Ele tomou a postura mais correta e não é novidade, conhecendo o Cássio, o que ele representa dentro da história do Corinthians. E é questão de tempo para o Cássio voltar. E vale lembrar que o Cássio ele foi ovacionado na Neoquímica Arena. Ovacionado pelo torcedor. Todo porque mundo. Uma coisa é o torcedor que fica em casa na internet e outra coisa é o torcedor que coloca o bumbum na arquibancada, que paga o seu ingresso, que pega o trem para ir para o jogo, que às vezes deixa lá de tomar um refrigerante lá durante a semana para ver o Corinthians, né? Então esse torcedor está do lado do Cássio. Então eu dou muito valor para esse torcedor. E muitos desses torcedores que estavam lá ovacionando o Cássio na saída de campo, ele que ficou no banco de reservas, também entendem que o Cássio tem que ir para o banco de reservas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não acho. Para mim, o Cássio é o menor dos problemas do Corinthians, não está no auge,
longe do auge, como eu disse no Mesa Redonda, mas para mim ainda tem muito a entregar no gol do Corinthians. Deu uma falhadinha aqui, outra acolá. Outro dia estava salvando o Corinthians de queda de rebaixamento para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023. Então, o problema do Corinthians é outro. O buraco é muito mais embaixo. Aliás, vamos falar desse buraco já já. Beleza, e o Salazar tá de volta. Os assuntos são os desfalques de amanhã, é isso, Salazar? É isso, Mi. Vamos lá. Agora acho que vocês estão me ouvindo. É porque o Corinthians tem problemas. O Antônio Oliveira tem problemas para escalar esse Corinthians, que já viajou lá para Natal, inclusive, amanhã, repetindo, 8 horas da noite. O Corinthians vai pegar o América pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E olha só, Igor Coronado é dúvida, não deve jogar. Antônio Oliveira, mais uma vez suspenso, foi expulso contra o São Bernardo, assim como o Rodrigo Garro, expulso contra o São Bernardo, está fora dessa partida. O Palácios continua entregue ao departamento médico e a dupla ali de ataque Pedro Henrique e Yuri Alberto também lesionados. O clube confirmou a lesão do Pedro Henrique na última partida, tendência é que fique de fora ali por pelo menos 3 semanas. Yuri Alberto também não tem muito prazo, a coisa vai se estender, é uma tendinite também numa região da coxa aqui. Problemas aí para o Antônio Oliveira, que não vai estar na beira do campo, mas vai preparar esse time para encarar o América lá em Natal. O Salazar já vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da prestação de contas, como é que foi ontem. Mas antes, vrum, vrum, chegou a hora de acelerar com ele, nosso especialista em motor e em tudo que anda rápido. Daqui a pouco até avião ele vai falar. Rodrigo França, chega mais com o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Mas é invocado, Rodrigo, D4U, que legal, muito boa noite, Rô. E a Fórmula 1 preparou diversas homenagens para o nosso querido ídolo Ayrton Senna agora em maio? Exatamente, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Silvestre, todo mundo que está assistindo. Não tinha como ser diferente, né? Afinal, amanhã se completam exatos 30 anos sem o nosso grande ídolo e as homenagens a Ayrton Senna se espalham pelo mundo. Amanhã mesmo, Interlagos recebe o Ayrton Senna Racing Day, que é uma corrida a pé promovida por Senna Brands, na pista onde ele venceu 2 vezes o GP Brasil. Vamos estar lá trazendo essa cobertura para a Gazeta. Legal. Em Miami, o Eduardo Cobra inaugura no circuito da Fórmula 1 um mural em homenagem a Senna. Esse é o de Interlagos, a gente ainda não sabe como vai ser o de Miami. Vou viajar para lá também e depois trago aqui para vocês, com certeza vai ficar especial. E até a esfera de Las Vegas, né, a famosa esfera de Las Vegas, vai fazer um tributo ao brasileiro com a projeção do maior capacete do mundo, na gigante estrutura de 112 metros de altura, e uma iniciativa legal aí de Senna Brands com Guaraná Antártica. Vai ser muito bacana, né, que chamou bastante atenção na Fórmula 1 e vai ser incrível. E já que a gente sonha em ter um brasileiro, né, de novo, campeão mundial de Fórmula 1, o último foi justamente Ayrton Senna em 91, trouxemos aqui hoje entrevistas com 2 jovens talentos que estão nessa luta. O campeão brasileiro de kart e vencedor da preliminar da Fórmula 1 em 2023, Matheus Ferreira, vai disputar a Fórmula 4 italiana, que começa nesse fim de semana em Misano. Fala galera, aqui é o Matheus Ferreira, estou aqui para a primeira corrida da temporada de 2024 da Fórmula 4 italiana. A abertura vai ser aqui em Misano, na Itália. Estou muito ansioso e muito confiante para essa corrida. Tem tudo para ser um final de semana incrível. A gente treinou lá semana passada, a gente já era muito rápido e vamos sempre focar no campeonato, em ser constante e vamos para cima. Valeu! Valeu, Matheus. O Matheus eu conheci no kart, ele era do cadetinho, né, que é de 8, 9 anos, já está aí dirigindo a mais de 240 por hora. Beijo! E outra jovem promessa é o Pedro Clerot, que foi o primeiro campeão da Fórmula 4 Brasil e agora disputa a Freca, que começa dia 11 de maio em Hockenheim. Uau! Tem sido muito positivo, a gente liderou um dia em Barcelona, Paul Ricard, tivemos sempre no top 5 e em Hockenheim terminamos o primeiro dia em segundo e o segundo dia dentro do top 5 também, então realmente tem sido muito positivo, estou com as expectativas muito altas, a gente fez um trabalho incrível aí durante a pré-temporada e a gente realmente fez um step comparado ao ano passado, eu estou bem confiante, realmente estamos bem preparados e curto com a torcida de vocês aí para essa primeira corrida em Hockenheim. Valeu! Legal, e o Pedro Clerot, que é da academia do Banco BRB, muito legal que eles estão apoiando o esporte, está a 2 degraus da Fórmula 1, Michele, vamos lá.
E por falar em Interlagos, eu estive lá domingo cobrindo a Porsche Cup e entrevistei um piloto que vem de 4 pódios seguidos. Um já é difícil, né? Imagine 4. Incluindo uma vitória na Copa HB20. É o Wagner Pontes. Vamos ver. Prazeroso, né? Você que acompanha automobilismo há um tempo, você sabe o quão trabalhoso é um final de semana. A gente começa na quinta-feira com treinos intensos, tentando se achar na pista, acerto do carro. Então, pegar aí 4 corridas consecutivas, né? Contando as 2 etapas duplas. E você ter 4 pódios, né? Com uma vitória e 2 segundas posições é muito prazeroso. Que legal! Não é? Esse aí são empresários também. Além de pilotos, tem que acelerar também nos negócios. Olha que legal! O Wagner manda muito bem nos dois. E domingo tem mais Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, com os resultados da Copa São Paulo de kart. Vai ter mais episódio do nosso reality show. E, claro, homenagens a Ayrton Senna. Vou trazer as imagens lá de Miami, aliás, e Mônaco no final do mês. Chiquérrimo, Rodrigo. A pessoa que eu conheço que mais viaja nesse mundo. Beijo, Rô. Muito obrigada aqui. Muito bom ter você com a gente sempre, viu? Obrigado. Até a próxima, Michele. Até a próxima. Tchau. Bom, hoje a gente traz o segundo capítulo da série sobre o nosso querido ídolo Ayrton Senna. O legado do tricampeão está eternizado em um busto no Autódromo de Interlagos. Réplicas da escultura também são entregues pela família do tricampeão. Vamos conferir a reportagem da Marina Buffon. Era assim que Dona Neide gostaria de lembrar do Ayrton. Não do piloto Senna, mas do filho Becão. E aí um dia ela veio assim, meio tímida pra mim e falou assim, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir que você fizesse um busto do Ayrton. Porque eu sinto falta de lembrar dele como ele era, da forma dele como filho. Fazia muitos anos que Dona Neide trabalhava no memorial do piloto e, por isso, lidava diariamente com fotos do acidente que deixou uma marca profunda em todos os brasileiros. E ela estava sentindo falta de ter uma memória disso, uma memória dele de outra forma. E eu fiquei muito impactada na hora com o pedido, né? Foi uma honra que ela esteja esperando que eu consiga fazer uma coisa como essa e que ela esteja me pedindo isso. Ao mesmo tempo é uma responsabilidade gigante, porque é uma missão daquelas que não tem nem nome, né? Fazer isso para uma mãe, né? Antes da gente continuar, nada mais justo do que nos aproximarmos um pouquinho mais dessa outra realidade. Por que esse apelido de Becão? Becão. Bom, é uma história engraçada esse apelido, porque na minha família a gente tem uma tradição com apelidos. Todo mundo ganhava apelido. O meu avô, que é o Milton, também, ele dava apelido para todo mundo. O Ayrton, quando era pequeno, andava com uma caneca. Sei lá, acho que ele tinha uns 2, 3 anos, andava sempre com uma caneca e aí chamavam ele de Caneco. E aí ele tinha, acho que, um outro bebezinho na família que era prima dele, alguma coisa assim, que não conseguia falar Caneco e ela falava Beco. E aí virou Beco. Aí todo mundo chamava ele de Beco e quando eu nasci, quando eu era criança, eu já tinha virado Beco, Becão, então era o jeito como a gente sempre chamou ele, assim. Foram anos e anos de trabalho e mesmo sem gostar tanto do resultado final, a Lala lhe entregou o busto para sua avó. Um tempo depois, a ideia se expandiu, então virou essa obra de 3,5 metros de altura e 550 quilos em alumínio, instalados aqui, no Autódromo de Interlagos. Agora já não é mais só o Becão para minha avó, agora é o Ayrton Senna para os fãs do Ayrton Senna, então tem um caráter maior, não é uma coisa pessoal minha só. E eu subi na plataforma e estava lá trabalhando no olho, trabalhando na boca e mexendo nos detalhes. Aí eu descia, aí eu ia a 20 metros de distância, olhava, subia de novo, pegava, mexia, mas dava uma lixadinha, descia 30 metros, voltava. E foi muito engraçado porque, de repente, ali, de alguma forma eu olhei, cheguei lá nos 30 metros, eu olhei, tomei um susto, porque parecia que ele estava me olhando de volta, assim, sabe? Aí foi uma emoção tão grande, porque foi como se eu estivesse vendo ele de novo desde que eu era criança, assim. Foi uma coisa que tivesse reencontrado o Becão, reencontrado a minha memória de infância dele, assim, sabe? E aí eu chamei minha família para ver a escultura molde, né? E todo mundo ficou super impactado, todo mundo ficou muito emocionado. Me falou assim, era isso mesmo? Era assim que ele ficava quando ele estava satisfeito. Eu só posso agradecer, dar os parabéns para essa família Senna maravilhosa, que fiquei sabendo que é a sobrinha que fez esse busto maravilhoso, que parece que os olhos são de verdade.
Então, é muito gostoso, muita saudade, muito orgulho de um brasileiro que trouxe tanta coisa boa, tanto sentimento bom pra gente. O busto de Senna, em tamanho menor, é claro, também está na casa de diversas personalidades, como os pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, o Papa Francisco e o técnico Abel Ferreira. Eu, mesmo enquanto jogador, eu não tinha um jogador que eu achasse que era o meu ídolo, eu nunca tive, mas ele foi de facto o meu ídolo. Nos 30 anos da morte do piloto e de árdua construção do seu legado pela família Senna, muito ainda está por vir. Com certeza, Ayrton seguirá entre nós de muitas formas. 2024 são 30 anos do legado do Ayrton. A gente está fazendo uma grande campanha que vai ser iniciada agora 1º de maio. Vai até 1º de maio de 2025. E vai ser uma campanha feita pela marca Senna, pelo Instituto Ayrton Senna. E com o Seninha também, completando 30 anos. E a gente vai fazer diversas ações. Então fiquem atentos que vão chegar grandes notícias por aí. Ufa, né? Toda vez que eu vejo Ayrton Senna me emociono muito. E que olhar dessa estátua ou desse busto, né? Que realmente traz vida à obra. É maravilhoso. A reportagem falou por si, né? Ela fala, não tem muito o que a gente acrescentar. Somos todos realmente fãs do Ayrton. Ele tem uma representatividade como um dos maiores ídolos do país. E é o momento da gente relembrar realmente, né? É um cara que fez história. Eu fico muito feliz de ter vivido o que foi o Ayrton Senna e o que ele representou para nós, enquanto povo brasileiro, naquela época daquela inflação, tudo dava errado para o brasileiro, e ele era aquela nossa única esperança, sabe? E ele também que moveu ali os jogadores do Tetra a conquistar o Tetra para dar um pouco de alegria para a gente. Então... Tive a oportunidade de entrevistar o Ayrton, não é? E tive a oportunidade também, jornalística, de trabalhar, inclusive no dia que o Ayrton foi enterrado aqui em São Paulo. É mesmo? Né? É isso, no enterro do Ayrton Senna, cheguei às 4 da manhã, a gente fizemos toda a transmissão lá direto do cemitério, era toda a equipe da Rádio Globo envolvida, toda a equipe da Rádio CBN, da Rádio Globo envolvida na transmissão do Ayrton, realmente. Então, profissionalmente a gente fez parte de alguma forma. Eu me lembro de uma passagem rápida. Hoje é tudo com celular, e tinha aquele gravadorzinho antigo, né? Sim. Um gravadorzinho, basicamente. Fita cassete. Aí a gente foi, o Ayrton Senna da Zona Norte de São Paulo, ele tinha um prédio ali na Voluntários da Pátria, a gente foi lá fazer uma entrevista, e quando tinha algumas entrevistas, ele recebia a imprensa lá. Aí era uma sala, estava todo mundo lá, e a gente colocou o gravadorzinho, né? Os repórteres colocavam os gravadores em cima da mesa. Aí ele pega o meu gravador, antes de começar a entrevista, e começa a mexer no meu gravador, né? Assim, tal. Aí eu falei, você vai desligar? E ele falou, não, tá ligado aqui. Deixou aqui e tal. E assim, são coisas, né, que ficam na memória, né? Ficam na memória da gente. Então, essa foi uma das entrevistas que eu fiz com o Senna. E a outra, realmente, estar ali no dia do sepultamento do Ayrton Senna. No dia da morte do Senna, eu estava vendo a corrida como todo domingo, lá vibrando, até o acidente, né, com meu pai. Uma memória de família também, né? Comemorar as vitórias do Piquet, do Emerson, porque eu sou um pouquinho mais velho, né? Que alguns aí. Então, peguei o Emerson também. Fui ver o Emerson trabalhando, treinando o Copersucar, cara, F5, se eu não me engano, em Interlagos, no final dos anos 70. Mas, enfim, naquele dia da morte do Senna, ouvindo a rádio, vendo a corrida, morte decretada, e eu com o ingresso comprado para ver São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E eu fui para o jogo ver as duas torcidas. Eu estava na concentração do São Paulo Senna. para cobertura, porque naquela época a gente entrava na concentração no dia do jogo, entrevistava os jogadores na hora do almoço. Estava na concentração do São Paulo e foi um dia muito difícil da gente trabalhar, falar de futebol no dia, né, um clássico São Paulo e Palmeiras, que aconteceu ontem, e todo mundo fez a homenagem. Depois você foi pro jogo, no gramado, trabalhando no campo, Isso, meta. No campo. E eu tava na visão da arquibancada, eu tava atrás do gol, quase na divisa. Aí o Morumbi todo, olê, Senna. As duas torcidas cantando, né, juntas, foi um negócio de arrepiar, nossa senhora. Eu tava assistindo com a minha mãe a corrida em casa, na cama da minha mãe no domingo, e aconteceu aquele acidente. Conselheiros de Corinthians se reuniram ontem no Parque São Jorge para votar as contas do ano passado. E o Salazar acompanhou a reunião e explica pra gente como foi. Olha essa reportagem. A noite dessa segunda-feira foi marcada por uma importante reunião que aconteceu aqui, no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge.
Por cerca de 3 horas, membros do Conselho Deliberativo do clube estiveram reunidos para votar o balanço financeiro de 2023, ano em que o clube ainda era gerido por Duílio Monteiro Alves. E nessa disputa muito política, quem saiu vitorioso foi o grupo de oposição, que esteve no poder nos últimos 16 anos. O resultado final foi o seguinte: 133 conselheiros votaram pela aprovação das contas. Desse grupo, 110 apontaram ressalvas. 82 conselheiros votaram pela reprovação e ainda tivemos 2 abstenções. Tecnicamente, os pareceres eram todos favoráveis às contas, mas tinha, evidentemente, um ambiente político de conflagração, de que as pessoas queriam votar contra por questão política e outros queriam votar a favor por questão política. A gente sempre espera que o Conselho Deliberativo delibere por questões técnicas, mas a gente sabe que, evidentemente, as questões políticas influenciam. Então, de verdade, hoje à tarde, a gente não sabia o resultado. A gente sabia que tinha pressão para todos os lados. Mas, graças a Deus, as coisas se refletiram numa questão técnica, o que é bom para a instituição e para o Corinthians. O balanço de 2023 apresentou uma receita recorde de R$1 bilhão e registrou um endividamento do clube na casa de R$1,5 bilhão. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, comandou a reunião e, após o pleito, aproveitou para falar sobre o clima quente nos bastidores, que inclusive envolveu uma troca de farpas entre ele e Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol. O Corinthians não está vivendo crise política. Vou te explicar o que é isso. Crise política é quando você tem uma oposição e uma situação brigando internamente no clube. Não existe isso hoje. Crise institucional é quando o Conselho Deliberativo está brigando com o presidente, com a diretoria. Também não existe hoje. O que o Corinthians pode estar vivendo é uma crise administrativa. Aí é briga de diretor com presidente, diretor com diretor. É um problema administrativo que não é meu, do presidente e da diretoria dele. Então não vou me meter mais nisso. Já falou, o Rubens já ligou para mim, pediu desculpa e as coisas seguem. Aí é um problema deles, não é meu. Não é do Conselho Deliberativo, esse problema é do presidente, ele que tem que resolver. Agora a expectativa fica para o dia 9 de maio, data que Augusto Melo promete apresentar o relatório de uma consultoria independente sobre tudo que envolve a administração do Corinthians. Muito bem. Gente, o futebol é como política, né? Aliás, política no futebol ainda mais. É uma hipocrisia. Até outro dia os caras estavam se matando lá, troca de acusações, situação, oposição, dívida, negócios estranhos, escusos, comissões. Aí as contas são aprovadas. Não, mas a conta aprovada é do Duílio. É do ano passado. Não importa. Não importa. Não, mas é disso que eu tô falando, gente. O Duílio também foi atacado. Eu não estou falando das contas, eu estou falando do que foi aprovado aí. Estou falando em linhas gerais. Os caras se matam, se acusam, brigam. É época de eleição. E aí aprovam as coisas. Eu estou falando das contas, é óbvio. Deixa eu só te explicar uma coisa. Aprovar a conta é ver se a conta, se o que foi apresentado de nota está batendo, Silvestre. Não é que aprovar a conta ela tem que ser positiva, não é isso? Você, a sua não está avaliando a gestão. Estamos falando da mesma coisa. É isso que vocês não captaram a minha mensagem, amados mestres. Eu não sei se a conta desse ano vai fechar. É isso que é aí. Só que a conta desse ano. E também eu não estou falando especificamente desse caso. É no São Paulo, é no Corinthians, é no Santos, é no futebol, é na política, é no Tribunal de Contas aí do município, da União. Quando do você Estado. presta conta, os caras você aprovam fala assim, a conta do prefeito, do governador. Olha a gestão como é que está. Eu estou misturando porque é tudo farinha do mesmo saco. Vocês não entenderam, mas tudo bem. Um dia eu explico com mais calma. Bom, a gente falou um pouquinho mais de Corinthians, agora sobre dinheiro. Tem grana que pode chegar e tem valor que está faltando para pagar a dívida. Então, Salazar chega mais e explica tudo pra gente. É exatamente isso, Michele. Está faltando de um lado, pode cair do outro. Vou passar rapidinho aqui para vocês. Vamos começar falando do dinheiro que está faltando. O Corinthians tem as suas parcelas para pagar do acordo, do empréstimo feito com a Caixa Econômica Federal para pagar a Neoquímica Arena. Pois bem, ontem o diretor financeiro do Corinthians admitiu que o Corinthians não conseguiu pagar a parcela inteira que tinha de março e também não vai conseguir pagar a parcela inteira que tem em junho, porque está faltando din-din. Vamos dar uma olhada? Ela teve uma primeira que venceu em março, tá? Ela vai ser quitada agora em maio, ela foi parcialmente paga, né? E a de junho também vai ser parcialmente paga no vencimento. Mas a gente
provavelmente quita ela até agosto, antes do vencimento da próxima. Por que parcialmente, Rosala? É bom essa explicação. Isso é fácil, né? Parcialmente porque é o que a gente tem de disponibilidade para fazer o pagamento. Pois bem, vocês viram aí, né? Muito por causa disso a gente questionou o Rosala. Será que era o momento de investir quase 150 milhões de reais em contratações no início do ano? É uma discussão para vocês. Por outro lado, pode pingar uma grana no meio da temporada, né? A situação financeira do Corinthians quase que obriga o clube a vender algum jogador. A bola da vez é o Wesley, garoto de 19 anos que está aí despontando no ataque do Corinthians. O Timão tem 70% dos direitos econômicos do Wesley. Os clubes europeus estão de olho, estão fazendo consultas e nós apuramos aqui que o Corinthians aguarda uma proposta de um clube alemão. Existe uma conversa com um clube alemão, o nome é mantido em sigilo, e o Corinthians tem esperança de que chegue uma proposta de 25 milhões de euros, já convertendo para o real. E a parte que cabe o Corinthians, o Timão ficaria com mais ou menos 97 milhões de reais. Se essa proposta chegar, a informação que a gente tem é que o Augusto Melo vai vender o Wesley sim, já na próxima janela. Agora a gente tem que aguardar para ver se isso tudo vai se transformar em algo prático no meio do ano. Legal. E aí, vocês venderiam o Wesley por 97 milhões? falar. Eu venderia. Não. Não vender? Ah, eu vender 97 milhões, Rafa. Não. Você acha pouco? Você não quer falar agora? Não, eu falei que eu não venderia. Eu respondi a pergunta, não venderia. Não pode. Você não quer? Não, eu não venderia Você simples. venderia, Silvestre? É simples. É um garoto ainda, está sendo lapidado, pode pintar coisa melhor, é isso. Eu venderia. Pra mim ele é um bom jogador, fez um golaço aí, mas 100 milhões? É que ele fez um golaço, aí tá super em alta, então... É assim, é que as pessoas, não é um novo Endrick, é outro nível de jogador, né? Mas são valores diferentes, a gente não tá por isso falando do mesmo. mesmo valor do Endrick. Por isso mesmo, por isso, é exatamente isso. Será que eu tô falando outra língua? Vocês não estão entendendo. Você o que eu falou, ele falo? não é nenhum Endrick. Ele não tá sendo por vendido isso pelo que o valor do Endrick, por isso que o Endrick vai dar no final das sem contas comparação. 400, e aí eu tava fazendo as o contas, Corinthians 100 é que milhões. tem a maior porcentagem, ou tem o direito federativo Acho do que atleta. 70%. Com a dificuldade que o Corinthians tem, o Corinthians tem que avaliar se vale para você sanar dívidas ou não. Vender o Murilo aí, assim vai. Sabe o que acontece? Você vende o menino. Eu venderia, pra falar a verdade. Mas aí você pega e vai sobrar o quê? 70 conto pro Corinthians? 60? Cara, dá 3 meses de folha de pagamento. Não, esse valor já é o do Corinthians. Já é. 97 só 97 pro Corinthians, é Vamos isso? chegar em 100 e a Só gente 97 vende. pro Corinthians. Tá bom, são 5 folhas de pagamento? Mas se eu venderia. Se você tá pensa bom? assim, a gente não vende. O Respondendo a negócio é sua baixar a folha de pergunta, pagamento. eu venderia. Flamengo ganhou um reforço de peso, hein, para a sequência da temporada. Mais um. O atacante Gabigol conseguiu hoje efeito suspensivo depois de ficar 36 dias afastado como punição sob aquela acusação de tentar fraudar o exame antidoping. A Corte Arbitral do Esporte acatou por unanimidade o pedido apresentado pela defesa do jogador. Então, com essa decisão, o Gabigol fica à disposição do técnico Tite para o jogo de amanhã contra o Amazonas pela Copa do Brasil. O efeito suspensivo tem validade até o julgamento do recurso, que ainda não tem data para acontecer. Mas é muito bom, porque afinal de contas ele pode jogar. Senão, a gente não sabe quando veríamos novamente o Gabigol em campo. Mas será que o Tite escala, Silvestre? E será que o Tite estava lá aplaudindo? Vocês viram o vídeo que a TV Flamengo soltou? O Gabigol recebido lá no Ninho do Urubu, na Gávea, como um herói. Não, eu tô sendo irônico. Como um herói, né? Como se ele tivesse voltado da batalha, campeão. Aí todo mundo aplaudia. É que hoje todo mundo faz um recortezinho aí para postar, para publicar. Né? Mas mesmo aquele abraço do Abel no Belmonte, a foto parece que eles ficaram se abraçando. Imagina, o negócio durou 2 segundos. Bom, Ronaldo Fenômeno, escuta essa, não é mais dono do Cruzeiro. Não é mais dono do Cruzeiro. Numa reunião realizada ontem na Toca da Raposa, o ex-atacante da seleção brasileira oficializou a venda de 90% das ações da SAF para a empresa liderada por Pedro Lourenço, a BPW Esportes Participações. Os 10% restantes seguem
sob o controle do clube. Os valores envolvidos estão sob cláusula de confidencialidade, mas especula-se aí que ultrapassam os 500 milhões de reais. Essa é a primeira vez que ações de uma SAF são revendidas na história do futebol brasileiro. A principal novidade da nova administração é a volta de Alexandre Matos como aquele homem forte do futebol, substituindo Paulo André. Já o CEO Gabriel Lima e o técnico Fernando Seabra seguem no time. Ao deixar o Cruzeiro, o Ronaldo citou a sensação de dever cumprido ao levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro e indicou que vai fazer aí um período sabático, anunciando inclusive uma futura venda do Valladolid, clube espanhol, do qual ele também é dono, ó, Ronaldo. Então, eu acho que fica um belo exemplo sobre SAF, que quando o Ronaldo assumiu, que foi dito, bom, o Ronaldo vem, o planejamento será esse, vamos salvar o Cruzeiro, vamos fazer isso. Não, o Ronaldo sai do Cruzeiro com 300 milhões de reais. Ele fez simplesmente um negócio. Então a gente tem que repensar e 300 discutir... ou 500? 500 não, milhões? De lucro, de lucro 300 Entendi. milhões no bolso. Tá? Então ele não estava preocupado com o Cruzeiro, ele é um empresário, né? Acabou, pessoal. A gente volta amanhã, Jornal da Gazeta agora. Beijo. Pô, Tchau. falaram que eu tô parecido a tia do Mulheres.